Livro dos Hebreus, capítulo 10, por favor. Novo Testamento. Glória a Deus. Eu vou precisar que os irmãos me ajudem. Essa carta que foi escrita pelo Espírito Santo para a igreja. Amém? Amém. Vou precisar que os irmãos me ajudem. Se você que é bom de Bíblia, rápido, você vai me ajudar, tá bom? Em alguns momentos vou pedir para você abrir, ficar de pé e ler. E aí eu quero ver, vou contar aqui quantos homens e quantas mulheres, para ver quem vai ganhar. Se são os homens, se são as mulheres. Toda vez que levantar um homem, eu vou anotar aqui. Toda vez que for mulher, eu vou anotar aqui. No final, nós vamos ver. Amém? Capítulo 10, quem achou, diga amém. Amém. Versículo 19 em diante. Capítulo 10, versículo 19 em diante. Não se preocupe que daqui a pouco nós vamos ter intervalo. Tem uma cantina ali recheada. Você vai poder fazer um lanche e voltar. Em nome do Senhor Jesus. Você já encontrou? Diga amém. Amém. Capítulo 10, verso 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém? Agora olhe para cá, por favor. Lendo essa carta, estudando, Deus me deu uma palavra para ministrar a igreja nessa noite. Em pouco tempo eu preciso deixar um recado pastoral para a igreja nessa noite. Para você que está nos assistindo via internet. O capítulo 10, no versículo 19, começa assim: tendo, irmãos, ousadia. Por que o apóstolo usa essa palavra ousadia para entrar na presença de Deus? Porque essa carta é uma carta que ela vem ensinando a igreja e falando sobre a diferença do santo e do santo dos santos no tempo da lei, onde o sacerdote e o sumo sacerdote se apresentava a Deus com sacrifício, e agora ele também apresenta a nova aliança, que é Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz, o véu se rasgou. Então ele começa no versículo 19 dizendo: você agora não precisa mais ter medo, você agora não precisa mais que alguém apresente por você. A igreja agora tem acesso. A igreja agora, ela tem acesso. Então entra com ousadia. Que tipo de ousadia, pastor? Com confiança na presença de Deus. Você não precisa mais que alguém te apresente. Você não precisa mais que alguém apresente a sua oração. Você não precisa mais de alguém agora intercedendo por você. Agora você entra na presença de Deus. Agora você dobra o joelho aonde você estiver e você clama a Deus, e Deus ouve a sua oração. Então ele diz: chegue para Ele com confiança, chegue com ousadia, sem temor. Amém? Amém. Versículo 22. Chegando a Ele com o coração verdadeiro, interesse, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Ele está ensinando, parte A do versículo 22, ele está ensinando como é que você agora vai se portar. Você vai entrar na presença, olha para cá por favor, você vai entrar na presença dele com ousadia, com confiança,
Quem está aí diz amém. Amém. Vai entrar na presença dele com ousadia, com confiança? Vou. Então eu vou te ensinar um segredo. E ele continua dizendo assim: com um coração verdadeiro, com uma fé legítima, com um coração purificado. Olha que ele usa a expressão coração 2 vezes. E ele está nos ensinando que, ei, olha para cá, o pregador está aqui. Ele está nos ensinando que na presença de Deus eu tenho que ter um coração limpo, um coração puro, um coração aberto. Então nessa noite, você veio essa vigília, você veio à casa de Deus. Olha, meu amado, abre o coração para Ele. Não adianta entrar na presença dele com o coração fechado. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Então o apóstolo está dizendo: olha, você vai entrar na presença dele com confiança, com fé, com ousadia. Agora tem um negócio: o coração tem que estar limpo e a fé tem que ser uma fé legítima, verdadeira. Ninguém pode estar na presença de Deus com um coração puro. Ninguém pode estar na presença de Deus com um coração sujo. Ninguém pode estar na presença de Deus com uma fé fingida. Por isso que quando Jesus sentava no meio dos fariseus, a Bíblia diz que ele sabia o que estava nos seus corações. Parte B do versículo 22. E tendo o nosso corpo lavado com água limpa, água limpa, água limpa. No versículo 22, parte A, ele fala de coração. Provérbios 4, 23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os pensamentos, os desejos, as intenções. Então, meu amado, guarda o teu coração. E depois ele diz: o corpo lavado com água limpa. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus disse para a mulher samaritana: olha, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água, e eu te daria água, porque eu sou uma fonte que jorra água para a vida eterna. E o que é isso, pastor? Jorrar água para a vida eterna? É porque a água, quando ela vem da fonte, ela vem empurrando. A água ela vem colocando para fora, porque toda fonte joga para fora, toda fonte empurra para fora. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, que Ele vem com essa água, com essa fonte, essa água limpa, passa pela nossa vida. Por isso que em João 3,3 ele diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Como é que nasce de novo? É porque a fonte de água viva vai jorrar dentro de você. E quando ela jorra dentro de você, ela lava, ela limpa, ela purifica. Glória a Deus. Então, se há uma fonte e essa fonte jorra, ela empurra para fora a água suja, as impurezas, a sujeira. Ela limpa a nossa vida. E aqui eu quero deixar uma palavra para a igreja. Como é que nós podemos estar na presença de Deus sujos? Como é que eu posso estar na presença de Deus com água suja na minha vida, com coisa suja na minha vida? Se Ele disse que há uma fonte que jorra para a vida eterna, se dentro de um crente, se dentro da igreja tem uma fonte que jorra água limpa, não tem lugar para água suja, não tem lugar para sujeira, não tem lugar para coisa velha, é vida nova. Aleluia. Se você está dentro da igreja e continua com a velha vida, é porque você ainda não encontrou a fonte que jorra para a vida eterna. Você precisa mudar de vida. A água velha tem que sair. As manias velhas, os pecados, a sujeira, a fonte jorra, a fonte jorra, a fonte jorra, a fonte jorra. Olha a mulher samaritana, ela vem com o vaso dela, chega na fonte para beber água, e a Bíblia diz que Jesus está sentado lá. Ele mandou os discípulos comprar pão,
Porque quem pensa que manda em Jesus, quem pensa que é dono da verdade, quem pensa que manda no Espírito Santo, Jesus manda comprar pão. Vá comprar pão, que eu tenho um negócio para resolver aqui. Os discípulos pensaram que era dono de Jesus. Ninguém toca em Jesus. Lembra quando as crianças se aproximavam? Vem para cá. Vem as crianças, queremos ver Jesus. E se vem para lá, Pedro logo, ninguém toca nele. Jesus disse, deixa vir, Pedro, porque das tais é o reino dos céus. Jesus precisava ter uma conversa com a mulher samaritana. Os discípulos não iam deixar, porque eles achavam, Jesus é nosso, só quem pode ter contato com ele somos nós. Jesus, então vai comprar pão. Vocês por enquanto entendem de pão, então vão comprar pão, que eu tenho um negócio para resolver. E senta na fonte, uma fonte em cima da outra fonte. Lá vem a pecadora, lá vem a mulher samaritana, lá vem aquela mulher que ninguém queria nada com ela, ninguém acreditava nela. Na cidade de Samaria era a pior mulher que tinha. Quando ela saiu da cidade para ir para a fonte, o diabo olhou para ela e disse assim, deixa ela ir. O diabo sabia que Jesus iria entrar em Samaria, o diabo sabia que Jesus ia operar em Samaria, ele só não sabia que era através daquela mulher pecadora. E aquela mulher vem sozinha para a fonte, e quando ela chega na fonte, ela encontra quem? Ela encontra outra fonte. Aí Jesus disse para ela, eu tenho uma fonte diferente dessa para você. Se você beber da minha fonte, vai fluir rio de dentro da sua vida. Como é que eu faço então para ter essa fonte? Larga o cântaro e volta para a cidade de Vida Nova. Aquela mulher tinha que voltar agora para Samaria. Só que ela tinha um marido que não era marido dela. Ela vivia uma vida de pecado. E como é que volta agora para Samaria? Como é que volta para Samaria sem o vaso, sem a água da fonte? Como é que volta para Samaria e diz para aquele homem que tinha um caso com ela, acabou? Por quê? Você encontrou outro homem? Não, eu encontrei uma fonte. Aleluia! Essa é a mudança cristã, essa é a mudança do Evangelho. Ela tinha que voltar para Samaria e dizer, eu encontrei uma fonte, eu encontrei alguém que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Evangelho é mudança de vida. Não, a igreja quer voltar para Samaria com seu vazio, fazendo de conta que nada aconteceu. Não, evangelho é mudança de vida. Você tem que voltar para Samaria e dizer para todo mundo, agora Jesus mudou minha vida, agora eu sou crente, confessar Ele. Esse negócio de ser cristão 007, meu filho, não dá certo com Jeová. Aquela mulher tem que voltar para Samaria e dizer para todo mundo agora, eu encontrei ele, é alguém que mudou minha vida, ele falou da minha história, ele conhece, ele me perdoou, ele me recebeu. A Bíblia diz que toda a cidade saiu atrás dela, toda a cidade veio atrás dela, por causa do seu testemunho. Sabe o que está faltando hoje? Testemunho. Tem de tudo na igreja, tem de tudo. Está faltando testemunho. Alguém que volte para Samaria. O que é voltar para Samaria, pastor? É você voltar para dentro da sua família, é você voltar para dentro do seu trabalho, é você voltar para a rua onde você mora, é para você entrar no meio dos seus colegas, no meio dos escarnecedores que contaram piada imoral com você, no meio dos seus amigos que saíam com farra, no meio deles, ei, eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha vida. Jesus diz para ela, tem um negócio, para voltar com a minha fonte, você tem que abandonar a sua fonte. Abandone a sua fonte. Mas a fonte é de papai Jacó, foi ele que cavou, eu sei, mas essa fonte aí não jorra para a vida eterna. Tem gente que está pegada às coisas desse mundo. Jesus está falando, eu tenho um negócio melhor para você, rapaz. Essa fonte aí não vai levar você para a vida eterna. Essa fonte pode acabar a qualquer momento. Não, mas foi o papai Jacó que nos deu. Essa fonte eu estou vendo. Aqui o Senhor está me oferecendo, eu não estou vendo, é só a palavra. Aqui eu estou vendo. O Senhor está falando de fonte. Cadê a sua vasilha para tirar água? Eu não preciso de vasilha, eu sou a própria fonte.
se desapega da coisa material. Se desapega da fonte de pai Jacó para receber a fonte de Jesus. Essa fonte que jorra para vida eterna. Tiago capítulo 3, versículo 11 diz assim: de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada. Então, meu filho, escolha o que é que vai jorrar dentro de você. O que é que vai jorrar dentro de você? Porque só pode jorrar uma coisa. Uma árvore só dá um tipo de fruta. Manga não dá manga e goiaba, só dá manga. E tem um tipo de manga: manga espada, manga rosa. Qual o tipo de fruto? Qual o tipo de água que está jorrando da sua vida? Só pode jorrar uma. Esse negócio de uma hora jorrar água doce e outra hora jorrar água salgada, não existe. Isso não é cristianismo. Cristianismo é: eu tenho uma fonte dentro de mim e essa fonte jorra água, e é água doce, é água que jorra para a vida eterna. Porque eu tinha uma fonte, tinha, era de pai Jacó, mas aquela fonte ali era amarga, era uma fonte velha. Jesus trouxe uma fonte nova para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Meu desejo é que a gente tenha uma igreja, um cristianismo que jorre água para a vida eterna. Você sabe por que Jesus deseja que dentro de você esteja uma fonte que jorre para a vida eterna? É porque aonde você estiver, que você abrir sua boca, vai sair vida, vai sair esperança, vai sair uma palavra de conforto, vai sair o próprio Deus. E a igreja não. Você sabe o que a igreja faz? Vem para a fonte todo dia e bebe um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Jesus tem uma fonte, mas a gente só quer um pouquinho de água. No culto de domingo eu bebi um pouquinho de água. Foi. Vou esperar o próximo culto de domingo para beber mais um pouquinho de água. Jesus tem uma fonte para você. Aleluia, Jesus. Jesus quer saciar você. Aleluia. Jesus quer completar você. Aleluia. E essa fonte quer jorrar, quer empurrar para fora o que não presta, a água velha da sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aquela mulher foi transformada. E tem muita gente dentro da igreja que precisa ser transformada. A gente está pregando o evangelho, querendo salvar quem está lá fora, mas dentro da igreja tem um bocado de gente que precisa ser salva. Mudar de vida, mudar comportamento. Você aceitou Jesus, se batizou, está dentro da igreja, a mesma vida velha, fonte velha, água suja. Não, meu irmão. Com Jesus é água nova, é fonte nova, é vida nova. Aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Não, pastor, eu ainda estou naquele versículo ainda. Eu estou em Cristo, mas as coisas velhas não passaram não. Então você não está em Cristo. Você está na religião, você está na placa da igreja, você está lá no nome do pastor. Mas quem está em Cristo tem que ter uma nova vida. Aleluia. Independente de quem você seja. Eu estou pregando para mim também. Você está pensando que pastor não tem que ter vida nova? É quem tem que ter para dar exemplo às ovelhas. E tem um bocado de pastor com vida velha. Jesus tem vida nova para você. Aleluia. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Uma fonte que jorra. E deixa eu aproveitar que esse vídeo está na internet e deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Você que espanca a sua mulher, rapaz, e prega no púlpito da igreja. Você dá calote nas suas próprias ovelhas, rapaz. Que fonte que está jorrando de você?
está em Cristo, pregador da palavra, caloteiro, enrolado, não cumpre com a palavra, que tipo de fonte está jorrando na sua igreja? Do púlpito da igreja tem que jorrar água limpa. Jesus está falando de água limpa. Pregador que prega a palavra vai para motel. Pregador que prega a palavra vai tomar uísque. Água limpa, meu filho. Água limpa, água limpa, água limpa. Aleluia. Água limpa. Aleluia. Vamos continuar. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que promete. Fiel é o que promete. Versículo 23. Retenhamos firmes a confiança. Retenhamos firmes a confiança. Quem está acordado diz amém. Amém. Eu estou ouvindo sua voz. Retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que promete. Você sabe o que é que está acabando na igreja? A esperança. Um irmão abre aí 2 de Pedro 3, versículo 3. Só um irmão. A esperança, que esperança, pastor? Diga o céu, meu irmão. O comércio entrou na igreja. O culto hoje é voltado, sabe para quê? Casa, carro, apartamento, prosperidade. Ninguém prega mais sobre céu. Você vai morar onde? Eu vou morar dentro da BMW. Ninguém fala de céu, ninguém fala de inferno. Se pregar sobre inferno na igreja, você vai perder os membros. Mas o que ficar vai para o céu. Prega sobre céu, prega sobre inferno. Prega, meu filho. Não toca nesse assunto, pastor. A igreja está perdendo a esperança. Que esperança? A esperança de subir, a esperança de ser arrebatado. Eu não ouço mais pregação de arrebatamento. Eu não ouço mais pregação de que a igreja vai ser arrebatada. Os crentes vivem de uma forma que não espera Jesus. Eu sou do tempo que dormia, pastor. Eu sou do tempo que dormia com medo, pensando nessa noite ele pode voltar. Amanhã de manhã não sei se eu vou estar aqui. Hoje o crente dorme em pecado e diz: amanhã de manhã quando eu acordar eu peço perdão para Deus, porque ele já perdeu a esperança que Jesus vai voltar. Ele já perdeu a esperança. Ele já perdeu a esperança. Dorme em pecado e diz: amanhã de manhã, se der tempo eu peço perdão, se não de noite eu peço, porque já perdeu a esperança. Mas eu não perdi a esperança. Quem não perdeu a esperança, levanta a mão, não vai, Deus. Ele não tardará. Diga para a pessoa que está do seu lado: ele não tardará. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Que é isso, pastor? Não se atemorize, não perca a esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar lugar. Jesus disse: eu vou preparar lugar. Não foi homem, foi Jesus. Ele disse: eu vou preparar lugar. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar. Ele disse: vai voltar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Não perca a esperança. Glória a Deus. A gente está perdendo a esperança. A gente está tão envolvido nas coisas do mundo, com as coisas do dia a dia, que a gente perde a esperança. Mas não perca a esperança. Aquele que prometeu vai cumprir a promessa. Ele vai voltar. Quem achou 2 de Pedro 3,3? Fica de pé, rápido em pé. Saber primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Continue lendo. Alguém com uma voz bem trovão aí achou? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aquele que prometeu vai cumprir a sua promessa. Aleluia, Jesus. Virá quando ninguém espera. Virá quando ninguém espera. Mas Ele virá. E eu quero te fazer uma pergunta. Se Jesus voltasse agora, como estava a sua vida? Se Jesus voltasse agora, você que está me ouvindo aí pela internet, se Jesus voltasse agora, você subia? Jesus está voltando, igreja. Ele não tarda a sua promessa, Ele é misericordioso. Versículo 24: considerando uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras. A igreja é um lugar onde nós somos estimulados a usar a caridade e as boas obras. Versículo 25: não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. A Bíblia diz em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Então Deus conta com você nos últimos tempos, sabe para quê? Para quando você vê o amor do seu irmão se esfriando, você aquecer ele, você fortalecer ele, você animar ele. Sabe quantas pessoas eu liguei? Sabe quantas pessoas eu procurei esses dias? Animando, fortalecendo, vai na vigília, participa do culto, olha, não deixa de ir. Porque a gente percebe que o amor está esfriando, o amor está esfriando, o amor está esfriando, o amor está esfriando. Versículo 26: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não mais resta sacrifício pelos nossos pecados. Que é isso, pastor? Você conhece a palavra, você conhece a coisa certa, mas você decide viver em pecado. Você está na igreja, você congrega, você entende, você conhece a palavra, mas você insiste em viver no erro, você insiste em continuar pecando. Sabe o que é que resta? Versículo de número 27: uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que ele foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Gente brincando com Deus, olha para cá. Gente na igreja falando línguas estranhas, gente no altar cantando, louvando, pregando e vivendo dupla vida, uma vida na igreja e uma vida no mundo de pecado. Não tem mais temor a Deus, perdeu o temor a Deus, perdeu o temor do Espírito Santo, está brincando com Deus. Não brinca com Deus. Não brinca com o Espírito Santo. Não profane o sangue do sacrifício. Não brinca. Essa noite é uma noite de você parar, de você refletir. Que vida é essa que eu estou levando? Que cristianismo é esse? O que é isso? O que é que eu estou fazendo? Eu estou brincando com quem? Com quem é que eu estou mexendo? Tem gente que tem medo de ladrão, tem medo do diabo. Se ele vê uma macumba, ele rodeia 10 metros, mas ele tem medo. Mas ele não tem medo de Deus, ele não tem medo do Espírito Santo, ele não tem medo de viver uma vida de pecado. Ele vai escondendo, ele vai ludibriando, ele vai vivendo uma dupla vida.
Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa disso. E outra vez o Senhor julgará o seu. Versículo 31, todos juntos. 1, 2, 3. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Só as mulheres. 1, 2, 3. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora é a nossa chance. Os homens. 1, 2, 3. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Já perceberam que as mulheres vai passando, elas vão? Já perceberam? Vamos aproveitar e vamos reagir, galera. Horrenda coisa é cair na mão de quem? Voz de trovão, voz de trovão. Lucas 12, 4 e 5 aí, rapidinho. Lucas 12, 4 e 5 aí. Uma voz de trovão aí para trovejar no meio da igreja. Ligeiro, quem é bom de Bíblia tem voz de trovão aí. Lucas capítulo 12, 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Você sabe quem é que deve temer? A Deus. Você tem medo de tudo. Tem medo do chefe, tem medo daquilo, tem medo do escuro. Você tem medo de tanta coisa. Eu quero vos dizer, temei a Deus. Aquele que tem poder de todas as coisas, aquele que é todo poderoso. A igreja teme a qualquer um, teme a homem, teme a qualquer um hoje, mas está perdendo o temor a Deus. Nós não podemos perder o temor a Deus, porque quem define é Deus, quem decide é Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Lembrai-vos, porém, dos dias passados, versículo 32, que depois de ser iluminado, suportares grandes combates e aflições. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, depois que vocês foram o quê? Iluminados, suportaram o quê? Grandes combates de aflições. O que é isso, pastor? Você entrou na igreja, aceitou Jesus, novo convertido, vai enfrentar combates e aflições. É por isso que o novo convertido não entende. Pastor, que tanta luta é essa? Eu vim para a igreja pensando que o negócio ia melhorar, o negócio apertou, está uma perseguição terrível, o negócio está estreito. Que negócio é esse, pastor? Depois que for iluminado, precisa suportar os combates de aflições. 33. Em parte fosse feito espetáculo com vertupérios e tribulações, e em parte fosse participantes com os que foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tem nos céus uma possessão melhor e permanente. O que é isso, pastor? Aqueles irmãos que estavam presos, aqueles irmãos que estavam padecendo necessidade, a igreja unida se compadecia e ajudava eles. Por quê? Porque tinha uma esperança. Qual era a esperança? No céu eu tenho uma recompensa. No céu tem algo melhor para mim. Versículo 35. Não rejeitando, pois, a vossa confiança, que é de tão grande e vultuoso galardão. Versículo 36. Porque necessitais de, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a... Que promessa é essa, pastor? Vida eterna. Vida eterna. Você sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida? Diga: vida eterna. Vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Eu não sei o que é que estão prometendo por aí. Estão fazendo qualquer coisa para atrair gente para a igreja. Qualquer coisa os camaradas faz para atrair gente para a igreja. E promete isso, e promete aquilo, e promete outras coisas. Mas a Bíblia promete vida eterna. Vida eterna. E você não pode confundir. É por isso que nós temos uma geração de crentes confundidos. Por quê, pastor? Porque eu ouço aí um evangelho que o crente não vive derrota. Eu ouço aí um evangelho que o camarada chega quebrado e no outro dia sai empresário.
Eu ouço um evangelho aí que o camarada chega no dia de pé e no outro dia ele está com 2 carros importados. Ele chega no aluguel e sai no outro dia com 5, 3 apartamentos. Eu fico com medo das minhas ovelhas que moram de aluguel. Meu pai não pode ouvir nesse programa, não pode nem assistir. Que evangelho é esse? Você tem uma casa, as ruas são de ouro, mas ela está lá no céu, meu filho. Para você entrar nela, você tem que ir para o céu. Glória a Jesus. Glória a O Deus. que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aleluia. Versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não. O volume está baixando, pelo amor de Deus, aumenta o volume aí. Porque um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não. Quem acredita que Jesus vai vir diz amém. Vou perguntar novamente. E tem gente que nem disse amém. Tem gente que não vem agora não, Senhor. Segura um pouquinho aí que eu estou fechando aquele negócio. Segura um pouquinho aí que eu vou dar uma resposta, Senhor. Segura só mais um pouquinho. Vem, Senhor, vem essa madrugada, vem essa hora, vem até agora. Quem acredita que Jesus vem diz amém. Aleluia. Diga para a pessoa que só tem, ele vem. Ele vem. Ele vem, ele vem. Ele vem. Mas o justo, versículo 38, viverá da fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer? E se ele recuar, minha alma não tem prazer? O justo viverá da fé. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja não vive da fé. Ela vive de qualquer outra coisa, mas menos da fé. Nós somos movidos pelaquilo que ouvimos, que vemos. A igreja está sendo movida pelo emocional. Os camaradas botam um fundo musical, umas imagens, que até o pastor, se não vigiar, vai querer ir lá. Não é fé. O justo viverá da fé. Isso quer dizer, o justo viverá daquilo que está escrito, daquilo que Deus falou. E a coisa mais difícil hoje é o homem esperar em Deus, confiar na promessa de Deus. Porque viver pela fé, meu filho, viver pela fé é ver o que não existe. Viver pela fé é ver o futuro no presente. Viver pela fé é ver o que não existe. Isso é viver pela fé. Mas hoje, passou o aperto, perdeu a fé. O negócio apertou, perdeu a fé. A Bíblia diz que o justo vive da fé. O justo vive da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer. Então não recue. Espere na promessa de Deus. Espere na palavra de Deus. Espere na palavra de Deus. Espere em Deus. Você sabe por que essas igrejas não pegam a palavra? É que é para o povo viver na ilusão. Porque quando uma igreja prega a palavra, o crente vive pela fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem quanto tempo que você não ouve uma mensagem, uma pregação? O justo viverá. O justo viverá. Você está na prova? Está no aperto? Está na tribulação? Você só tem 2 saídas. Quantas saídas? Quantas saídas? A primeira, permanecer confiante em Deus, esperando a vitória. Ou a segunda, entrega os pontos e recua, porque o Senhor não tem prazer na tua alma. Só tem 2 saídas, meu filho. Ou você espera na promessa, acreditando que aquele que prometeu vai cumprir o que está escrito. Porque se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39, toda a igreja, 1, 2, 3. Nós, porém, não somos
avançamos. Aleluia. Avançamos. Quem avança aí diz amém. Amém. Aleluia. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não. Versículo 2. Porque pela fé os antigos alcançaram. Você sabe o que é que está faltando hoje? Testemunho de fé. Alcancei pela fé, consegui pela fé. Não, a gente quer dar um jeitinho até com Deus. A gente quer dar um jeitinho com Deus. Deus, eu penso assim, eu penso que Deus fica no céu procurando um crente que tenha fé, que espere. Porque esperar é ruim, irmão. Eu sei, minha natureza não é muito esperar, não. Eu sou agitado. Aí tem hora que Deus, quando quer trabalhar comigo, Ele fecha as portas, Ele trava tudo, porque Ele sabe que eu não gosto de esperar. Então você vai esperar, vai ter que confiar. Pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, irmão, a gente vê hoje as histórias, a gente vê hoje os templos grandes, monumentos, construções. Está faltando fé. Tem igreja bonita, tem templo grande, tem muita coisa boa. Está faltando fé. Você entra na igreja, é aquela coisa monumental, mas não tem a presença dele, ele não se move, não tem fé, só tem humanismo, só tem coisa bonita. Está faltando fé na igreja. Está faltando fé, rapaz. Está faltando fé. Crente quando é afrontado hoje, meu Deus do céu, tem medo. Eu sou do tempo, irmão, que crente chutava o mozó, pisava na cabeça da galinha e se deixasse ir lá e pegava e levava para dar de oferta na igreja. Hoje, o crente vê um gato preto, está comendo. Olha, eu vi um gato preto, é alguma coisa que o Senhor está querendo me dizer. Não está querendo me dizer nada, meu filho, é gato preto. Eu cheguei na feira para comprar 2 galinhas e só tinha 2 galinhas pretas. Ninguém queria comprar as galinhas pretas. Eu digo, é essa mesmo. Quanto é? Rapaz, é X. Ninguém vai comprar suas galinhas, porque é preta. E por que você quer comprar? Vai fazer bolsão, é? Ninguém queria comprar. Sabe quantos crentes passou por ali e não comprou as galinhas gordinhas, meio assim? Vai ser você, tu é mesmo. Comi. Está faltando fé na igreja. A igreja está cheia de coisas humanas, exorcismo. Sabe, irmão? Está faltando fé no povo de Deus para exercer a autoridade do nome de Jesus. Pela fé, versículo 3, entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando Deus criou o mundo, não existia nada disso, meu irmão. Ele foi falando e a palavra foi criando. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim na congregação de Adão. Olha aí, a igreja de Adão, Abel e Caim. Abel vai e oferece a Deus sacrifício, Caim não se contenta, porque Deus recebeu de Abel, mata Abel. Na congregação de Adão. Sabe por que foi que Abel morreu? Porque ele apresentou a Deus algo aceitável. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Muitas vezes Deus pode requerer a nossa própria vida, porque nós estamos oferecendo para Ele algo aceitável. Mas a mensagem de hoje é que crente não pode morrer. A mensagem de hoje que morre é que não tem o sacrifício aceitável. Na congregação de Adão, Abel morreu, sabe por quê? Porque Deus se agradou dele. Na congregação dos homens hoje,
Eles estão matando aqueles a quem Deus recebe, a quem Deus usa, a quem Deus se agrada. Versículo 5: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Sabe por quê? Alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Enoque agradou a Deus, não morreu, viveu num mundo de pecado, viveu num mundo pervertido, mas ele andou com Deus. O que é que eu entendo com isso, pastor? Nós estamos vivendo num tempo em que está difícil andar com Deus. Você quer andar com qualquer pessoa, menos com Deus. Sabe por quê? Porque andar com Deus requer santidade. Andar com Deus requer renúncia. E você quer andar de qualquer jeito? Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Você quer andar de qualquer jeito. Você quer viver uma vida de qualquer maneira e está esperando arrebatamento? Vai ficar, meu filho. Para subir tem que ter vida nova. Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. Está escrito. O camarada quer andar com qualquer um. Você anda com escarnecedor, com prostituto, com gente enrolada. Você anda com beberrão, você anda com escarnecedor. Você anda com todo mundo menos com Deus. E pega a Bíblia e vem para a igreja e diz que é de Deus, e diz que anda com Deus. Andar com Deus requer santidade, renúncia. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Tem crente que a gente não sabe se ele é crente, se ele é mundano, o que é que ele é. Por quê, pastor? Porque ele não decide o que é que ele quer. Uma hora ele está com ímpio, pecador, outra hora ele está dentro da igreja. Ele decida o que é que você é. Aleluia. Decida o que você é. O que é que você é? Deus está perguntando: o que é que você é? Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Enoque andou com Deus no mundo pervertido. O que é que eu entendo? Você pode andar com Deus, eu posso andar com Deus numa geração perversa. Tem gente que gosta da desculpa do mundo de hoje, pastor. Do jeito que a coisa está, só dá para ser crente dentro da igreja. Então, se Jesus voltar e você não estiver dentro da igreja, você não sobe. Enoque andou com Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não adivinham, temeu para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. A fé que me leva a fazer algo. A fé de Noé levou ele a construir a arca. A sua fé leva você a fazer o quê? Não cochila agora não, irmão. Olha para cá. A fé de Noé levou ele a construir a arca, a fazer algo. Ele acreditou na promessa, construiu a arca, salvou sua família, condenou aquela geração. O que é que a sua fé te leva a fazer? Nada, pastor. Normalmente eu vou para o culto no domingo, quando dá. Se for teu futebol, já não dá. Eu estou orando para a Copa do Mundo não cair de domingo, senão que vai ser de crente aí, meu irmão. A sua fé tem que levar você a construir algo, a fazer algo. Pela fé, Noé foi avisado, ele acreditou. Pela fé, Abraão foi chamado, obedeceu, saiu do lugar da sua terra, habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morou em cabanas com Isaac, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Versículo de número 13. Todos esses morreram na
Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçaram-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, a pátria celestial. Fique de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Glória. Como está a sua fé? Sua vida de fé com Deus. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. E a Bíblia diz que Abraão não ofereceu Isaac de modo qualquer. Sabe, não foi uma loucura, não foi um ato de loucura. Não confunda a fé com pensamento positivo. Eu já fiz tanta coisa com pensamento positivo e deu errado. Pensamento positivo. Não, fé não é isso. Fé é você ver o mar lá e entender, Deus vai abrir ele. Fé é você ver a porta fechada, dizendo não tem vaga, e você dizer, tá, e você, a placa dela não tem vaga, e quando você lê a placa, dizer assim, tem uma vaga para você. Fé é o médico dizer para você, não tem jeito, você olhar para o céu e ouvir Deus dizer, tem jeito. Fé não é pensamento positivo. Fé é você acreditar na promessa de Deus. Quando Abraão ofereceu Isaac, ele não estava louco, ele não estava fazendo loucura. Ele tinha tanta fé em Deus que ele acreditava, se ele morrer, Deus pode ressuscitar da cinza. Fé. A Bíblia diz no versículo 24: Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado como o povo de Deus por um pouco de tempo, para não ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o virtude de Cristo e do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira de Faraó, porque ficou firme, como vendo o invisível. Isso é fé. Eu estou sofrendo agora, eu estou sendo prejudicado aqui, olha que luta, olha que provação, mas você está vendo o invisível. Eu tenho uma recompensa, eu não vou recuar. Tem crente que só é crente quando as coisas estão dando certo, só vem para a igreja quando tudo dá certo. Isso não é fé, meu filho. Fé é vir para a igreja tudo dando certo, é vir para a igreja as coisas dando errado. Por quê, pastor? Eu estou vendo o invisível, eu estou vendo, meu Deus. Aleluia! Também tem uma igreja que infelizmente quando chove, a gente sabe, metade da igreja não vem. Por quê? Porque uma chuva esfria a fé. Sabe o que é fé? Você sabe que eu acredito na igreja ainda? Eu vou lhe dizer aqui. Versículo 33 diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, diga torturados, não aceitaram o livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio, açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pés de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas cavernas, e todos estes
tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso aqui é fé. Hoje, um crente for apedrejado. Hoje, uma conversa que tinha um camarada pegando as mulheres aí, quase ninguém vinha para a igreja. Deus não acampa anjo, Deus não protege. Cadê a fé? Choveu, o crente não sai de casa. Qualquer conversinha, a igreja se encolhe. Eu estou lendo a Bíblia e estou vendo que gente foi cerrada no meio, apedrejado, fio da espada, cerrado, sofrendo escárnio, cadeia, prisões. Mas eu estou diante de um povo que uma chuva, sabe, irmão, que qualquer coisa que pode amedrontar, o povo se encolhe. A igreja hoje está sendo conhecida por questões políticas, por movimentos políticos, por grandes templos, né? Por grandes coisas. Mas a igreja do Novo Testamento, a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, era conhecida como a igreja da fé. É para morrer por Cristo, pode matar. É para morrer pelo Evangelho, pode. Você sabe por que nós somos crentes hoje? Você sabe por que essa palavra chegou até nós? Porque teve gente que morreu no fio da espada, foi cerrado no meio, não desistiu. Ei! O que é que nós vamos deixar para a nossa geração? Uma mãe que quando está chovendo diz para o seu filho: ninguém vai para a igreja hoje porque está chovendo. O que será dessa criança quando ela crescer? Ninguém sai de casa hoje porque está escuro. Mas mãe, o culto, tem culto todo dia, depois a gente vai. Olha o tempo, como é que o tempo está? O tempo está fechado, vai chover, não está nem chovendo, vai chover. Ninguém vai para o culto hoje, porque vai chover. Qual é a geração que nós vamos ter? Uma geração de medrosos, uma geração de covardes. A gente precisa treinar a geração que está vindo. Está chovendo, meu filho? Está. Mas não vamos para a igreja. Sabe por quê? Porque quando papai e mamãe eram do mundo, ia para o micareta, ia para a seresta. Eu vejo mãe aí com o filho no colo, na beira de um bar, sentado numa mesa, tomando cerveja, fumando cigarro. Tem mãe que leva até filho para o motel, deixa dentro do carro e entra no quarto. Mas você não tem coragem de trazer seu filho para a igreja. Nós estamos criando uma geração de covardes. E Deus está dizendo: ei, nessa última hora, eu quero uma igreja que tenha fé, atos de fé. Essas crianças, esses jovens precisam ver na nossa vida atos de fé. Aleluia. Olha o ato de fé que seu filho está vendo de você, que sua filha está vendo. Atos de fé. Versículo 12 para encerrar, capítulo 12 para encerrar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande número de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado de tão perto que nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. 3 passos que nós precisamos dar. Quantos passos? 3. Primeiro, entender que existe uma grande nuvem de testemunho. Esses homens e mulheres que foram mortos, esses homens que nos deixaram a palavra, que morreram para que o Evangelho chegasse até nós, eles vão condenar aqueles que recuaram. Eles estão lá dizendo: Senhor, olha aí para a igreja brasileira,
Eles estão fazendo uma vigília. O rei não manda matar, o rei não manda fechar a igreja, o rei não manda perseguir. E tem gente, Senhor, para lá, Senhor, está na televisão até agora, não foi na vigília. Essa grande nuvem de testemunho aqui vai julgar a igreja, vai condenar os crentes, vai dizer, sabe o quê? Eu morri no fim da espada, meu filho. Você fez o quê? Você se escondeu de Jesus, se escondeu do Evangelho? Eu morri foi de pedrada. Olha Estevão morreu de pedrada. Tem crente que toma a topada. Tem uma grande nuvem de testemunho, pessoas que morreram para que nós fôssemos crentes. Olha para essa grande nuvem de testemunho. Você está querendo voltar atrás? Está querendo desistir? Uma grande nuvem de testemunho. Uma grande nuvem de testemunho. Uma grande nuvem de testemunho. O segundo passo, deixando o embaraço e o pecado. A Bíblia diz, deixando, não é Deus que tira não, é você que sai do embaraço, é você que deixa o pecado que tão perto nos rodeia. E depois, pastor, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Desprezou a afronta, aceitou a cruz e está sentado no trono. Aleluia. Despreze a afronta, despreze a afronta, fica firme, tem um lugar no céu para você. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite.